Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Deixa eu aumentar aqui. Chegamos no dia 7, ou no 7º dia dessa jornada, dos 10 dias de oração e jejum. 1º de março, Santuário Divino. Felizmente eu tive algumas complicações nessa semana, eu não pude ir à igreja na segunda-feira, cheguei muito tarde do trabalho, era mais de 7 da noite, mas a jornada continua, né? E está sendo realmente uma bênção a vida daqueles que realmente estão buscando, tanto em casa, de manhã cedo, como também indo à igreja para ouvir a ampliação desse estudo que estamos tendo aqui na igreja em forma de sermão. Aqui diz o seguinte, vai falar um pouco sobre o santuário celestial. Santuário celestial, o verdadeiro santuário, construído não por mãos humanas, mas erigido pelo próprio Deus, ele tem o seu modelo terrestre. Tem o seu modelo terrestre construído por Moisés, né? E depois ele teve outras fases do santuário, quando se estabeleceu em Canaã, com Salomão. E o último dele foi o templo, né, de Herodes, né? Interessante é que se o santuário era de Deus, porque ele levava o nome dos homens, né? Tenda de Moisés, templo de Salomão, templo de Herodes. Não seria Deus que teria que ser honrado, né? Porque deram o nome de homens, né? Mas enfim, diz aqui na palavra de Deus em Daniel 8, verso 13 e 14. Eu vou ler na Bíblia, porque essa versão está um pouquinho diferente, certo? Então eu prefiro ler ela na Bíblia. Aqui vem uma pergunta, né? Verso 13 e 14 de Daniel 8. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? No verso 14 ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O foco da pergunta, ou da profecia em si, não é na duração, né? Quanto tempo o santuário seria blasfemado e Deus não iria julgar, mas sim no seu término, né? No seu cume, que seria no final das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Seria dado início à purificação do santuário celestial, o dia da expiação, como conhecemos, né? O dia escatológico da expiação, que hoje vivemos, né? Os livros seriam abertos e daria início ali o juízo de Deus. E no santuário terrestre, né, o dia da expiação era da mesma forma, né? Era um dia onde Deus iria vindicar o seu povo e todo Israel. Ele ficava ali em contrição, em jejum, e assim nós devemos viver hoje também, né? Sabedores que estamos realmente no dia da expiação escatológico, né? E ali, a partir das 2.300 tardes e manhãs também, um evento ocorreria no céu, né, que seria o nosso Senhor Jesus, passando do lugar santo para o Santíssimo, assumindo a função agora também de sumo sacerdote. Não que ele não fosse, né, mas agora iria iniciar realmente o juízo, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, ele atuava, né, uma vez no ano. Inclusive eu vou deixar também uma playlist aqui embaixo desse vídeo, né, onde Tiago Helker e outro rapaz agora que eu esqueci o nome, eles do canal Adventismo Vivo, eles fizeram um estudo, são 9 temas, se não me engano, sobre essa questão do santuário celestial, né? E eu fiz eu copiei, né? Baixei, copiei no meu canal, e eu fiz também um resumo desse estudo, dos 9, né? Eu coloquei mais um. O nome da playlist é A Crise Adventista. O nome da playlist, né, do estudo é A Crise Adventista e o Santuário, ou o Santuário e a Crise Adventista. Eu não estou lembrado agora corretamente, mas eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode se aprofundar nesse tema, certo? Porque muitos, né, oponentes dizem que não existe santuário, que Jesus não adentrou ali em 1844, e ali nesse estudo, né, tem tudo ali explicadinho. São 9 temas, se não me engano, de 6 a 9. Estou com essa dúvida agora.
mas eu fiz um resumindo todos eles. Mas para você ver o que eu fiz resumindo, você tem que ver todos os 6 temas. E é para quem quer aprender de fato, para quem quer mergulhar em águas mais profundas da graça de Deus, revelando, né? E se tornando realmente aquele sábio estudante da Bíblia, porque os estudos que eles fizeram é de 1h30, 2 horas, mais ou menos isso, de 1 a 2 horas, 1h30, 2 horas de estudo, então é muito. E aí eu fiz um resumo, acho que de 1 hora, se não me engano, meu resumo, dos 9 vídeos que eles fizeram. Vale muito a pena você assistir. Então diz aqui: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus 8, verso 1 e 2, né? Para você entender a doutrina do santuário, você lê, né? Lá como era também no livro de Levítico, algumas partes, Hebreus e também Apocalipse. E também o livro Grande Conflito, né? Os capítulos, se não me engano, 19, 22, 23 e 24. Entre o capítulo 18 ao 23 e 24. 19, 22, 23 e 24, se eu não estou enganado. Então veja: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? No céu. E foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. É interessante, né? Você pega um texto desse que mostra claramente que foi visto o santuário que se acha no céu e mostrado ali a arca da aliança. Interessante também que é no contexto de juízo, porque é no toque da 7ª trombeta, né? E interessante que aparece a arca da aliança. No Salmo 50, a gente lê que os céus anunciam a sua justiça. E a justiça de Deus está na sua lei, né? Por que a arca da aliança aparece nesse contexto? Porque dentro da arca da aliança se encontram as tábuas da lei, né? As originais, não a que foi dada por Moisés, mas as originais no santuário celestial. E tem gente que ainda diz que não existe um santuário celestial. É incrível. E aqui diz, né? Porque muitos também perguntam: ora, por que, que teria que no céu ser purificado? Né? Por que, que o santuário tem que ser purificado? E por que está demorando tanto para ser purificado? E na playlist, que a gente vai deixar o link na descrição, explica tudo isso. Mas aqui diz em Hebreus 9, verso 23 e 24, é um verso áureo também, essa doutrina do santuário. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuários feitos por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aleluia. Antigamente, quando Satanás tomou as chaves deste reino, Satanás era o nosso representante e Satanás só fazia acusar. Por isso lá em Apocalipse 12 é dito, né, que o acusador foi expulso, né? Aquele que acusava nossos irmãos de dia e de noite. Mas agora o nosso Senhor Jesus, nosso irmão mais velho, é que é o nosso representante. E ao invés de nos acusar, quando nós nos adentramos pela fé ao trono da graça e pedimos o seu perdão, ele mostra as suas mãos marcadas ao Pai e diz: meu sangue, foi por ele que eu morri, foi por ela que eu morri. Aleluia. Então não tem como você negar, né, este amor. Esse amor não lhe constranger. Quando você estuda o plano da salvação e você realmente se dedica ao estudo da Bíblia, se dedica a compreender, tentar compreender, meditar na vida e obra de Jesus, não apenas a vida terrestre, mas tudo o que ele vem fazendo desde a criação do mundo, inclusive neste momento, que a Bíblia diz lá em Hebreus também, que ele vive para interceder. Alicerce da fé. O espírito dos crentes devia ser dirigido ao santuário celestial, onde Cristo entrara para fazer expiação por seu povo. Mas muitos hoje olham para Jesus apenas como o homem de dores que foi levado ao Calvário. Tudo que Jesus faz é importante,
Sem a morte de Jesus nós não estaríamos aqui, mas devemos olhar também agora pela fé que já nos entregamos a Ele, devemos olhar pelo que Ele está fazendo agora. E a palavra de Deus diz que nós somos reino e sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote e nós somos reinos e sacerdotes, reino de sacerdotes. E o que é que um sacerdote faz? Um sacerdote, ele intercede. Ele é um guardador fiel da lei de Deus e ele intercede pelo povo. E por isso, esse programa dos 10 dias de oração e jejum, para aprendermos a ter essa comunhão com Deus e aprendermos a orar de forma intercessora. A compreensão do ministério do Santuário Celestial constitui o alicerce de nossa fé. Essa é a principal doutrina adventista do sétimo dia. A Igreja Adventista do sétimo dia, a única igreja que tem essa doutrina. Não que foi criada pela igreja porque essa doutrina é bíblica, mas as outras igrejas não reconhecem. Porque se reconhecer essa doutrina, eles têm que reconhecer o 22 de outubro de 1844, eles têm que reconhecer que a lei de Deus está em vigor e é a norma do seu juízo, e eles têm que reconhecer que o sinal de Deus e seu povo é o sábado e vai ser o sinal de o ponto de controvérsia no fim dos tempos. E eles não estão dispostos porque o orgulho fala mais alto. Purificação do santuário. A profecia que mais claramente parece revelar o tempo do segundo advento era a de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Seguindo sua regra de deixar que a Bíblia fosse sua própria intérprete, essa é uma regra clara. Eu não posso colocar coisa da minha cabeça dentro da Bíblia, mas eu tenho que deixar que a Bíblia mesmo se explique. Guilherme Miller fez o seguinte: descobriu que um dia na profecia simbólica representa um ano, né? Números 14, verso 34 e Ezequiel 4, verso 6. Mas tem outros versos também que eu terminei não anotando aqui, que também ajudam a compreender desta forma, porque o povo de Israel ele já estava familiarizado. O próprio Jacó, por exemplo, ele trabalhou 7 anos por Raquel e, como ele foi enganado, ele teve que trabalhar mais 7 dias, né? Cada dia ali ia valer um ano pelo que ele passou por Raquel para poder conseguir se casar com Raquel, né? Então o povo de Israel já estava familiarizado também com essa questão de tempo, né? Um dia valendo um ano. Então diz aqui, né? Guilherme Miller viu que o período de 2.300 dias proféticos, ou anos literais, se estenderia muito além da dispensação judaica. E ele não poderia se referir ao santuário daquela dispensação. Miller aceitou a opinião adotada na época, né, que a terra seria o santuário. Consequentemente, ele entendeu que o santuário a ser restaurado seria o planeta Terra com a volta de Jesus. Se você pegar, porque a profecia tem uma data de início que é o decreto de Artaxerxes. Se você for pegar do ano 457 e botar 2.300 dias literais, vai dar um negócio de 5 anos, você vai ver que nada aconteceu. Nada foi restaurado e nada foi purificado. Agora Guilherme Miller, ele acreditou que seria 2.300 anos, realmente, mas só que ele concluiu que seria a volta de Jesus, muito influenciado pela a tradição popular, né, que acreditava desse jeito, ensinamento popular cristão da época, que a terra seria o santuário, e também confundindo um verso bíblico que Jesus diz, né, que então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. E ele confundiu esse com Daniel 7, se não me engano, no verso 10 também, que fala que ele vê o Filho do Homem, só que ali o Filho do Homem estava sendo nas nuvens, mas levado ao lugar santíssimo. E ele compreendeu ali, juntando com esse de Mateus, acho que é Mateus 25, 31, que seria ali a volta de Jesus. E quando indagado, né, que ninguém sabia o dia nem a hora, ele disse: Jesus não poderia revelar aqui porque ele não estava como Deus, né, mas como um homem, né? Mas agora ele sabe, realmente, tanto ele sabe que ele mesmo é que vai dizer, né, está feito, e vai lançar o incensário sobre a terra. Mas ele estava enganado, ainda não era a volta de Jesus. Propiciatório. No templo celestial, morada de Deus, está o seu trono, estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça, pela qual a humanidade toda é provada. A arca que guarda as tábuas da lei se encontra coberta pelo propiciatório
diante do qual Cristo, por seu sangue, pleiteia em favor do pecador. Assim se representa a união da justiça com a misericórdia no plano da redenção humana. A justiça de Deus e a misericórdia por ter enviado o seu Filho para morrer pelo homem transgressor da lei. É uma união que enche todo o céu de admiração e adoração. Quando Jesus morreu no Calvário, todo o universo viu o caráter de Deus, o verdadeiro caráter de Deus, não aquele que Satanás acusava. Né? Satanás acusava Deus de ser aquilo que ele é, que Satanás é, que é um ditador, que é um opressor, né? E que tem leis injustas, que escraviza. Essa é que é a realidade. Então ele acusou Deus de ser o que ele próprio, Satanás, é. Mas ali o universo viu o caráter de Deus e o caráter de Satanás, que é um caráter assassino. Esse é o mistério da misericórdia que os anjos anseiam observar, que Deus pode ser justo ao mesmo tempo que justifica o pecador arrependido e renova suas relações com a raça decaída. Que Cristo pode humilhar-se para erguer inumeráveis multidões do abismo da ruína e vesti-las com as roupas imaculadas de sua própria justiça, para que se unirem aos anjos que jamais caíram e habitarem para sempre na presença de Deus. Como é que eu posso largar um Deus desse, que morreu por mim para que eu pudesse habitar na presença dele, juntamente com os santos anjos, por toda a eternidade? Realmente é loucura o homem não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E infelizmente, a grande maioria da humanidade irá se perder, porque não aceita. Amam mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Porque a glória do mundo eles veem, mas a glória de Deus eles não podem ver. Mas eles podem sentir, inclusive, o reino de Deus em seu coração, a partir do momento que se arrependem, que se ajoelham, que entregam a vida a Jesus e recebem o Espírito Santo. A partir dali ele começa a receber graça sobre graça para suportar as tentações, as provações e viver na presença do Deus Santo, né? Consciente, né? Que estamos diante da presença desse Deus Santo e que um dia iremos habitar verdadeiramente e ver o seu rosto, como diz lá em Apocalipse, capítulo 22. Foco no santuário. Todos precisamos conservar todos precisamos conservar em mente o assunto do santuário. Deus nos livre de que a multidão de palavras vindas de lábios humanos debilitem a crença de nosso povo na verdade de que existe um santuário no céu e que um santuário, segundo este modelo, foi uma vez construído na terra. Deus deseja que seu povo se familiarize com este modelo, tendo sempre em mente o santuário celestial, onde Deus é tudo em todos. Devemos ter nossa mente ancorada pela oração e o estudo da palavra de Deus, para que possamos agarrar essas verdades. Deus nos livre de achar que é mentira, que não existe um santuário celestial e que Cristo não está à destra do Pai, intercedendo por nós. Não nos envergonhemos de usar o sinal que nos distingue do mundo. Que sinal? O sábado, o 7º dia do 4º mandamento. Deus, porém, tem um povo leal a ele. Essa obra deve ser levada avante da maneira devida. O sábado será a grande prova de lealdade. Quando sobrevier aos seres humanos a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Restauremos plenamente nosso conhecimento e nossa adoração no sábado do Senhor e ao Senhor do sábado. Aleluia! E nos motivos de oração de hoje, pelo Impacto Esperança, né, que vamos distribuir o livro Grande Conflito, e também pelos amigos de oração. E na ação missionária, forma uma dupla de oração com os amigos, por quem está orando, marca encontros semanais, virtual ou presencial, para orar e estudar juntos o livro deste ano, O Grande Conflito. Se você ainda não leu o livro, está na hora de você ler. Amanhã, movimento mundial, né? Apocalipse vai entrar, né?
nesse movimento mundial, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Já estamos aí em mais de 217 países, se eu não estiver enganado. E falar um pouco também, né, das mensagens angélicas, introduzir um pouco aqui as mensagens angélicas. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.